Bom dia, pessoal! E aí, só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Ganda, da disciplina de Química, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, na aula passada nós paramos no setor 2, a parte de geradores. Encerramos o setor 2, agora vamos para o setor 1. Gente, para facilitar o acompanhamento dos estudos online, eu preparei a aula de vocês a partir do material COP, então eu recomendo que vocês acompanhem pelo livro. Nós estamos no livro 2, setor 1, páginas de 18 a 21. Dentro desse grupo, nós já estudamos um pouco sobre o movimento uniforme, quando nós temos a velocidade constante, e o movimento uniformemente variável, quando ele possui uma aceleração constante. Agora nós vamos estudar a aplicação desses movimentos em outros, tá? O primeiro que nós vamos estudar é a queda livre e o lançamento vertical. Pessoal, o que é a queda livre, né? A queda livre, ela já foi estudada desde a antiguidade, né, de Aristóteles, quando ele falava sobre a tendência natural dos corpos caírem, né? Então, de acordo com Aristóteles, há uma tendência natural dos corpos mais pesados serem atraídos em direção ao centro da Terra, ou seja, quando eu solto um objeto, ele tende a cair. Só que, né, a partir disso, à época, as descobertas de Aristóteles eram bastante simples, né? E ele tinha poucos experimentos que pudessem ser realizados. O que ele conseguiu constatar na época é que quanto maior fosse o peso do objeto, mais rapidamente ele caía, tá? E a partir disso, o físico e matemático Galileu Galilei, ele deu continuidade aos estudos de Aristóteles, tá? Alguns historiadores afirmam, né, que ele realizou experimentos na Torre de Pisa, na Itália, e simulou a queda livre. Pessoal, bom, mas vamos direto ao ponto. O que é queda livre, tá? A queda livre trata-se do fenômeno no qual nós deixamos um objeto cair do repouso em direção ao centro. Isso ocorre porque todo objeto dentro da Terra está dentro do campo gravitacional. E esse campo gravitacional causa esse movimento dos corpos em queda. E essa queda é uma queda que segue um movimento uniformemente acelerado. Por que acelerado? Porque existe a gravidade. E a gravidade no nosso planeta, ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, toda queda livre tem a aceleração da gravidade, tá? Por que a queda ela é chamada de livre, gente? A queda livre ela significa cair no vazio, ou seja, sem a resistência do ar. Então, ela é livre da resistência do ar. Por exemplo, se eu solto uma folha de papel sulfite assim, ela não vai ser uma queda livre, porque ela vai sofrer a ação da resistência do ar. Então, para que isso seja uma queda livre, eu preciso amassar a folha e soltá-la. Aí eu minimizo os impactos da resistência do ar, tá? Outra coisa importante de se discutir é que toda condição de queda livre é que os corpos são soltos de uma mesma altura, eles chegam ao solo no mesmo tempo e com a mesma velocidade, independente da sua massa e do seu formato. Isso é muito interessante. Imagina que eu solte uma bolinha de chumbo e eu solte uma pena. Se nós pudermos desprezar a resistência do ar, independente da massa e do formato, se eles caírem da mesma altura, eles vão demorar o mesmo tempo e vão chegar no solo com a mesma velocidade. Isso são características da queda livre, tá? Outra característica importantíssima no exercício, nem sempre ele menciona isso, mas é importante que a gente já resolva exercício de queda livre lembrando dessa informação, ó. Toda queda livre é a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero. Então, no exercício, eu não preciso falar que ele partiu do repouso. Se eu falo que está em queda livre, você precisa saber que a velocidade inicial é sempre zero. E essa queda livre vai ser a uma certa altura do solo, porque eu tenho que ter uma diferença aí do campo gravitacional, tá? Outra questão importante, a gravidade ela vai acelerar o corpo na queda livre positivamente, porque eu estou caindo, né, favorável à trajetória, tá? Favorável à gravidade. Assim, considerando que a velocidade inicial é zero e que a aceleração do movimento é sempre a gravidade, a gente pode usar as mesmas equações que nós tínhamos no MOVE para calcular a altura da queda e o tempo. A primeira equação importante que nós temos do MOVE,
é a equação horária da posição no move, que era o famoso sorvetão. ΔS é igual a VO vezes T mais meio AT ao quadrado. Ao invés de decorar uma equação nova para queda livre, basta você adaptar as grandezas. Por exemplo, ΔS. Qual é o ΔS na queda livre? É a altura. Velocidade inicial eu tenho? Tenho, ela é zero. 0 vezes t é zero, então eu posso cortar da equação. Então vai ficar aqui meio vezes a dá a. Mas quem é a aceleração na queda livre? É a gravidade, não é? Então eu posso trocar a gravidade por g. Então aqui vai ficar 1 vezes g, g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então essa equação permite que eu calcule, né, o tempo de queda. O ao quadrado aqui, ó, basicamente eu posso passar o 2 para lá multiplicando e o ao quadrado tirando a raiz. Então eu posso falar que o tempo de queda, PQ, ele vai ser a raiz quadrada de 2h sobre g. Tá? Unidades de medidas importantes, altura sempre em metros, gravidade em metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração, e o tempo vai ser dado em segundos. Além disso, eu posso calcular também a velocidade que o objeto chega ao solo. Para isso, eu uso a outra equação, né, que fala que o robô ainda trabalha da função horária da velocidade em função do tempo. Só que eu adapto ela também, ó. Por quê? VO é a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial na queda livre? Zero. E a aceleração? Quem é a aceleração? A aceleração é a gravidade. Então eu posso falar que a velocidade final vai ser igual a gravidade vezes o tempo. Então, além do vovô ainda trabalhar, o vovô gosta de trabalhar, né? Ou se gosta. Nesse caso, então, eu posso calcular a velocidade final dele, tá? Velocidade é dada em metros por segundo. A gravidade, metros por segundo ao quadrado. E o tempo em segundos. Outra possibilidade, se eu não tiver o tempo de calcular a velocidade final, é a partir da equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, nós não temos o tempo, então por isso ela também pode ser usada, desde que eu adapte. Por exemplo, velocidade inicial ao quadrado, 0 ao quadrado é zero. A aceleração é a aceleração da gravidade. E o ΔS é a altura. Ao quadrado passa para lá tirando a raiz. Então vai ficar, a velocidade final é igual a raiz de 2 vezes g vezes h. Tá? Essa equação eu posso fazer a mesma coisa que essa. Ó. Quando eu sei qual eu vou usar? Depende da grandeza que você tem. Se o exercício te der o tempo, use essa. Se o exercício te der a altura, use essa. A gravidade ele não precisa te dar, tá? Ela é sempre 9,8. A não ser que seja algum outro planeta. Se for em Júpiter, Saturno, aí ele vai especificar a gravidade para vocês, tá? É bem comum no exercício a gente usar a gravidade como 10, tá? Então, se o exercício não menciona nada, pode usar ela como 10. Agora, se ele falar, use 9,86, né? Aí você tem que usar 9,86. Pessoal, proporções de Galileu. Galileu observou o seguinte, como isso se trata de um move e o objeto em queda livre ele está caindo a partir do repouso, ele vai ter deslocamentos escalares sucessivos em intervalos de tempos iguais. E ele fala que isso é diretamente proporcional aos números ímpares. Como assim? Por exemplo, ele está no repouso num tempo zero. Conforme ele começa a cair, ao passar um instante de tempo, ele teve um deslocamento D. Ao passar 2 instantes de tempo, ele vai ter um deslocamento 3D. Ao passar 3 instantes de tempo, ele vai ter um deslocamento 5D. E assim sucessivamente. Então, a queda livre ela sempre vai ter essa proporção de números ímpares. Se eu tivesse 4T, 4T daria 7D. Eu posso usar essa proporção para descobrir a altura de queda, se eu souber o tempo. Tá? Então, a partir do tempo, eu posso usar essa proporção. Esse resultado é conhecido como proporção de Galileu. Pessoal, outro tipo de movimento é o lançamento vertical. Lançamento vertical, existem dois. Existem o lançamento vertical para baixo e para cima.
porque a direção vertical possui esses dois sentidos. No lançamento vertical para baixo, ele é um movimento uniformemente variado, assim como a queda livre. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu tenho velocidade inicial diferente de zero. Então eu posso falar que a minha velocidade inicial ela vai ser diferente de zero. Por quê? Porque é um lançamento. Então, ao invés de simplesmente soltar o objeto, eu lanço ele com uma determinada velocidade inicial. Tá? O que acontece quando um corpo é lançado verticalmente para cima? Desprezando a resistência do ar, a gente pode descrever o seguinte. Agora vamos pensar no lançamento vertical para cima, como funcionaria. Tá? A bolinha está aqui, eu lanço ela para cima. Ela vai subir, 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 chegar no ponto mais alto da trajetória e vai começar a retornar. Características importantes que a gente precisa observar. Quando ela chega no máximo da altura, ela vai subir até uma altura máxima. Quando ela chega nessa altura máxima, qual é a velocidade final dela? A velocidade final dela tem que ser zero. Por que ela tem que ser zero? Porque ela vai parar para mudar de sentido o seu movimento. Ou seja, ela sai com uma velocidade inicial diferente de zero e ela vai freando, freando, freando até chegar na velocidade zero. A hora que ela chega aqui, ela começa a cair, 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 agora acelerando. Então ela sobe, freando contra a gravidade e desce a favor da gravidade. Dando continuidade, então, nós teríamos o seguinte, ó. Para calcular a função horária do espaço, é o nosso sorvetão. Mas usando ele dentro do lançamento vertical, vai ficar essa equação, ó. Onde eu tenho que o h é a altura, a velocidade inicial. Agora eu não posso cortar igual na queda livre, porque lançamento vertical eu tenho velocidade inicial, vezes t menos a gravidade. Por que menos a gravidade? Porque isso é um lançamento vertical para cima. Então, quando o lançamento é para cima, a gravidade é negativa. Então, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. A função horária da velocidade do vovô ainda trabalha, a mesma coisa. Não posso cortar o VO, porque ele existe. A gravidade é negativa, porque ele sobe contra a gravidade, vezes o tempo. A equação de Torricelli é a mesma, só que eu não posso cortar o VO, porque ele é diferente de zero. A gravidade vai ser negativa, porque ele está subindo contra a gravidade. Professor, como eu posso calcular o tempo que ela demora para subir? Vamos lá. Usa a equação do vovô ainda trabalha, né? E coloque algumas interpretações básicas. Observe o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando a bolinha chega lá no ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é zero. Então, como a velocidade final é zero, troco o V por zero. Aqui vai ficar VO menos G vezes T. Menos G porque está subindo contra a gravidade. Isso aqui passa para lá positivo e o G que está multiplicando passa dividindo. Então, eu posso falar que o tempo de subida vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade. Quanto maior a velocidade inicial, maior vai ser o tempo que ele demora aí para cair. Tá? Se o corpo ele retorna à mesma posição de lançamento, o tempo de queda é igual ao tempo de subida. Então, a gente pode falar que o tempo de queda, TQ, vai ser igual ao tempo de subida. Ou também que o tempo total vai ser o dobro do tempo de subida. Até porque, queridos, a altura é a mesma. Se a altura é a mesma, ele vai percorrer com a mesma aceleração ao mesmo tempo, tá? Como a gente pode calcular a altura máxima? Para calcular a altura máxima, a gente pode usar a equação de Torricelli. Só que ao invés do ΔS, a gente pode usar a altura máxima. Então aqui a gente tem a altura máxima no lugar de ΔS. Qual é a velocidade final? Lembre que eu mostrei para vocês aqui que na altura máxima, a velocidade final é zero. Então aqui em Torricelli eu falo que a velocidade final é zero. VO ao quadrado mais 2 vezes menos a gravidade vezes a altura. Eu passo tudo isso aqui para lá positivo. Ó, vai ficar 2GH. Aí eu passo o 2G, está multiplicando, dividindo, e deixo só o H. Então essa é a equação da altura máxima. Tá? A altura máxima em metros depende da velocidade inicial em metros por segundo
e da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Nós podemos relacionar isso a partir do diagrama horário. O diagrama horário é um gráfico que ele relaciona o espaço e a velocidade em função do tempo. Nesse primeiro gráfico é um gráfico velocidade versus tempo. Ó. O gráfico velocidade versus tempo, ele depende da equação do vovô ainda trabalha. V igual a VO menos G vezes T. Lembrando que quando eu lanço, eu parto com a velocidade inicial, e aí quando ele chega na altura máxima, a velocidade final é zero. Então aqui eu posso falar que ele sobe freando. Por que freando? Porque a aceleração da gravidade é negativa. Depois que ele chega lá em cima e para, ele começa a cair com a aceleração da gravidade positiva. Então aqui eu tenho a gravidade positiva e eu posso falar que ele desce acelerando. E no outro gráfico, agora no gráfico altura versus tempo, eu tenho algo semelhante. Então eu saio da posição 0 e percorro até a altura máxima, isso durante a subida. Depois ele começa a cair durante a descida, chegando no tempo de descida. Lembrando essa informação que é super importante, o tempo de subida é sempre o mesmo da descida. E eu posso falar que o tempo total é o tempo da descida mais o da subida, ou como eles são iguais, simplesmente 2 vezes o tempo da subida ou da descida. Pessoal, vou deixar alguns exercícios aí para vocês treinarem, tá? Estou à disposição de qualquer dúvida. Gostaria de agradecer a atenção de vocês mais uma vez. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Tchau, tchau!